Agora nós temos a parte 2 de um vídeo, que é o vídeo de JoJo, parte 6 Stone Ocean, que é a parte da Jolene. Se vocês não viram a primeira parte, eu recomendo dar uma checada, mas lembrando que esses dois vídeos não têm spoilers, então você não precisa ter visto o primeiro vídeo pra ver esse. E aqui no card, em algum lugar onde eu não tenho ideia, nós temos a playlist, que eu cheguei a falar de JoJo há muito tempo atrás. Os vídeos são antigos, mas são feitos com muito carinho, foi bem divertido. Então, se você quiser dar uma conferida, vai estar em algum lugar aqui em cima. Enfim, bora pro vídeo. この刑務所に送られる直前、私はあれを拾ったんだ。E yo, pessoas! Eu sou a Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. E agora vamos falar do que acontece depois que a Jolene aceita um acordo simplesmente idiota, mas que o advogado explicou bem o suficiente pra até eu dar uma confundida, então eu não vou julgar tanto assim. Ela não tava com o pai dela próximo, porque o pai dela nunca tá próximo, ela não tava com a mãe dela próxima, e a gente não sabe por quê. E aí o advogado deu uma cantada assim, né, nela, tipo, o acordo é uma boa, você precisa decidir agora, porque o tribunal tá aproximando, que não sei o quê. E aí ela simplesmente decide pra poupar o Romeu, porque ela acha que não vai ter consequências graves, porque ao que parece ela tá admitindo e ajudando a corroborar com o fato de que realmente foi um acidente, não foi tipo, ele viu o cara e passou em cima. Foi ela que tava bêbada e tudo mais. O que acontece a partir daí? Hora do tribunal. E aí o tribunal começa e o juiz fica assim, entendi, não foi de... Realmente, olhando aqui, não foi de propósito. Então a gente pode simplesmente perdoar isso. E eu fiquei, o quê? E a Jolene ficou feliz, né? Tipo, yes, ou seja, ela provavelmente ia ficar presa por um tempo, receber uma fiança bem loucona pra pagar. E aí ela ia ficar de boa, talvez com algumas restrições perante a lei, mas não ia ficar uma eternidade na cadeia, que é o que acontece quando você mata alguém. Mas ele simplesmente virou e falou assim, mas nós não podemos perdoar o fato de que vocês abandonaram ele num pântano e isso basicamente levou à morte do cara. O que pra mim não faz sentido, porque se os dois são culpados da ocultação de cadáver, e aí o cara veio morrer por causa da ocultação de cadáver. Ou seja, não era ocultação de cadáver, né? Era ocultação de corpo, sei lá qual que é o nome disso aí. Mas simplesmente eles largaram uma pessoa que precisava de ajuda no meio do pântano e isso levou à morte da pessoa. Logo, pra mim, parece que os dois são culpados de assassinato sem intenção de matar. Mas aparentemente não, né? É um anime, a galera não tá com o livro de direito em cima da mesa. E aí a galera meio que libera o Romeu graças a isso, porque quem tava bêbado, quem tava dirigindo, quem atropelou o cara, de quem supostamente teria sido a ideia de ocultar o cadáver, quem dirigiu pra largar ele no pântano, foi tudo o Romeu não tava bêbado, essa é a única diferença. Mas foi tudo o Romeu, mas a Jolene literalmente assinou um papel que traz toda a culpa disso pra ela. E mesmo que não tenha sido intenção, e eles realmente não quiseram matar, machucar o cara, nem o negócio do pântano, nem o negócio do carro, o Romeu garantiu pra ela que ele tava morto, cara. Ele garantiu. E ele não tava. Então eles basicamente assassinaram o cara porque eles, em vez de chamar a ambulância, mesmo que eles tivessem vazado ou alguma coisa assim, sabe, saído correndo, eles simplesmente largaram ele no pântano e o cara morreu. Porque ele tava sangrando, porque o pântano é gelado, e aí ferrou. E aí ela não sabia disso, e ela ficou toda chocada. E aí você fica assim, não trabalha do advogado ter contado isso pra ela. E aí o advogado faz uma cara sacana e você, putz, o advogado, e depois a gente vai descobrir que não só o advogado, mas o juiz eram os dois corruptos e eles foram comprados pelo lado do Romeu. Como que a Jolene vai descobrir isso? Lembra aquele negócio estranho do dedo dela? De alguma forma saiu um fio de lá, parece que ninguém tá vendo esse fio, e a Jolene não tem muito controle sobre ele, mas ele se espalha pelos lugares. E ela consegue ouvir coisas com esse fio, e ela consegue se fazer ouvida se ela quiser, então ela pode falar nananá, nananá, e aí você escuta nananá, nananá, entendeu? Então simplesmente a gente consegue escutar as coisas por aí. A Jolene não tá entendendo porque ela tá escutando, ela tá vendo o fio, tem hora que a gente sabe se ela tava ou não vendo o fio, mas ela tá fazendo isso sem querer. E aí ela acaba escutando o Romeu conversando com o advogado dele, e aí ela percebe que tudo foi armado. Ela não sabe do juiz ainda, vou contar isso pra ela mais tarde, mas ela já sabe do advogado e do próprio Romeu. E ela tá muito brava, ela quer, tipo, esganar os dois. Só que agora ela tá sendo arrastada por uma penitenciária que se chama Aquário. Ela é conhecida como Aquário. E vai ela e quem? A Hermes. Vocês lembram da Hermes lá do primeiro vídeo? Então ela vai estar metida fundo nesse rolo.
Então lembrem-se dela. Elas vão se separar bem na entrada do aquário, mas elas vão voltar a se encontrar e a Hermes vai ser vital pra nossa história. Mas, enfim, ela foi sentenciada a 15 anos, o que é pouco frente a uma vida que ela supostamente tirou, né? Não foi ela, mas ela supostamente tirou, mas 15 anos é pouco pra o crime que ela cometeu, mas é muito pra uma pessoa. Ela vai perder a juventude toda dela na cadeia. E ela tá muito falou que o Romeu saiu limpo dessa, sabe? Não foi os dois, foi o Romeu que saiu limpo e ela se ferrou. Então ela tá muito brava e esse aquário é uma penitenciária, assim, com muita... Eles têm muitas regalias lá dentro, mas eles não têm como sair pra fora de modo algum. Então ela tá realmente presa ali. E eu não vou falar muito como funcionava dentro da penitenciária, porque eu não quero entrar nesses detalhes. Tem muitas coisas específicas que acontecem lá dentro. Aquele amuleto, de alguma forma, vai sair de onde ela tava e vai parar ali. A gente vai ter ela descobrindo o stand dela, ela vendo o stand pela primeira vez, ela não sabe o que é aquilo. Ela não vê ele inteiro, ela vê, tipo, o braço dele. Mas ela finalmente vai ver, ela vê o stand de outra pessoa, e aí o braço dela surge. Ou seja, ela tá começando a entender que tem... Esse poder dela é muito mais do que ela acha que ela é. E tem outras pessoas com a mesma habilidade que ela, por culpa daquele maldito amuleto. E simplesmente ela recebe uma visita. Tem muita coisa estranha acontecendo nessa penitenciária e eu não quero entrar muito nisso. Eu quero que vocês vejam, porque realmente tava muito da hora. Mas ela recebe uma visita e ela acha que finalmente é a mãe dela. Porque, cara, a mãe dela é o mundo dela, eu comentei isso no primeiro vídeo. E quem mais poderia ser? E primeiro, eu tô achando muito estranho que a mãe dela até agora não brotou ali. Talvez o pai dela tenha algo a ver com isso, mas ela abre a porta e dá pro cara de cara com quem? Com o John Tarot, nosso terceiro Jojo. E ele simplesmente tá tipo, yeah. E ela, seu lixo, se eu soubesse que era você, eu não tinha nem vindo. Até porque o menino, tem um menino das penitenciárias, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque até aquele momento a gente nem sabia de onde ele tinha saído. Ele tinha avisado ela 2 vezes pra ela não aparecer que era perigoso. Ela foi lá porque ela tinha certeza que era a mãe dela. E ela dá de cara com o pai ausente e filho da mãe dela. Você acha que ela tá empolgada de ver ele? Ela tá mais brava que nunca. Ela só quer que ele exploda. E aí ele começa, tipo, calma, senta aqui, vamos conversar, sabe? Daquele jeitão, né? Porque o Jotaro, ele não tá tão grosseiro quanto ele era na parte 3. Mas não é como se ele fosse um apaziguador, né? Então ele é curto e bem direto. Ele não tá grosso do jeito que ele era antes, porque ele era grosso nem um cavalo, mas ele é bem direto, então ele não demonstra muitas emoções e é um pouco frio pra situação que a filha dele se encontra. E aí isso deixa ela mais furiosa ainda, e a Jolene não tem farpas na língua, então ela vai xingando ele e ele tentando convencer ela a sentar da maneira mais direta e quieta possível. E aí acaba que os dois sentam numa mesa e o Jotaro joga muita coisa em cima da Jolie. Ele fala um pouco sobre os stands, que ela tem um agora e ele também tem um, e ele não é um biólogo marinho, nem um marinheiro, nem nada que tenha contado pra ela. Ele tava na África estudando os stands, porque tem alguma parada acontecendo, algo me diz que se ela sair dali, o que não vai rolar até o final dos 2 primeiros episódios, pelo menos, eu não tô vendo como que ela foge, mas se ela sair dali, eles simplesmente eles podem acabar arrumando pra essa parte do planeta, talvez. Sei lá, talvez porque ela tá mentindo na cadeia. Eu tô com a esperança de ver ou Josuke ou Giorno, não sei porquê, porque, tipo assim, a gente teve o Joseph e o Jotaro em metade das coisas, então eu tô com muita esperança de ver esses dois de novo, tô com saudades. Não tanto do Josuke, porque eu achei ele mais apagado, mas o Giorno era da hora. Mas, enfim, eu tô com esperança deles brotarem em algum momento, mas nesse momento ele só fala pra ela que ele simplesmente tava estudando esses stands e que o negócio tá feio. Acabou que eles são descendentes da família Joestar. Vocês lembram lá do Jonathan Joestar? E ele simplesmente foi o culpado pela morte de quem? Do Dio. Eu não aguento esse nome, vocês sabem, né? Eu detesto o Dio. Mas o Dio finalmente capotou. Eu espero que ninguém ressuscite esse cara da tumba, porque te juro, eu não aguento esse cara. Ele simplesmente morreu graças ao Jotaro. E agora alguém quer vingança por causa disso. Parece que ele tinha um discípulo que era particularmente apegado. E ele vai se vingar da família Joestar. E aí ele tá mirando quem? Os dois que ele tem na mira, que é o Jotaro e a Jolyne. E aí ele armou pra Jolyne. Ele literalmente tava estranho mesmo, que tinha um cara no meio do nada na pista. Não fazia muito sentido. De onde surgiu esse mano? Não que eu nunca tenha visto gente no meio da pista, mas no meio da pista é fogo, né? Simplesmente ele jogou o corpo do cara. Ele catou um cara vivo e jogou na frente do carro. A gente acha que sabe quem foi, mas foi esse discípulo do Dio. Ele jogou o corpo, ele que pagou o juiz, ele que pagou o advogado. Então é tudo culpa desse cara. Claro que o Romeu é um filho da mãe, mas foi tudo culpa desse cara especificamente. Então, assim, ele até ele ajudou o Romeu o máximo que pôde, porque ele queria ferrar a Jolyne, porque ele sabia que a Jolyne ia ser arrastada pro aquário e ele precisava dela lá. O que significa que
que o cara que era discípulo do Dio tá dentro do aquário. Lembrando que o aquário é a penitenciária, tá, gente? Não pensem em peixes, é a penitenciária. Mas ele tá dentro do aquário em algum lugar. Ele pode estar na parte feminina, na parte masculina, ele pode ser um guarda, ele pode ser o zelador, ele pode ser o cara da cantina, ele pode ser qualquer coisa. Mas ele tá em algum lugar, uma penitenciária cheia de gente. A gente sabe que tem até uma criança socada dentro dessa penitenciária de alguma forma. Então, assim, literalmente ele pode ser qualquer um. E ele tá mirando na Jolene e a Jolene tá presa ali. E aí o Jotaro fala, então, eu vim aqui pra te ajudar a pular fora. Ou seja, o Jotaro foi lá pra incentivar ela a fugir. Eu não sei se o plano dele era ajudar já na hora, ou se ele simplesmente queria falar assim, ó, é pra você fugir, tá? Porque armaram mesmo pra você e se ficar aqui você vai se dar mal. Pula uma janela aí, filha, se vira. Até porque ele sabe que ela já sabe do stand. Então, assim, eles já tiveram uma breve conversa sobre isso. Não foi muito explicativo, mas uma breve conversa. Então ela tem como fugir. Ela pode usar o stand dela, que aliás, temos algo pra conversar sobre isso, porque ela chamou... A legenda diz que ela chamou ele de Stone Ocean. Mas quando eu escutei ela falando anime, eu ouvi alguma coisa Ocean e a primeira palavra não parecia ser Stone. E eu tô levantando isso porque eu vi na Netflix, né? E legendado pela Netflix. E simplesmente temos outro stand que ele chama White Snake. Eu vi todos os personagens chamando esse cara de White Snake. E aí simplesmente a legenda colocou Pale Snake. E não é muito diferente, o sentido é o mesmo, mas Pale e White são palavras diferentes. Então eu tô em dúvida no nome de alguns stands porque a legenda fala A e eu escuto o personagem falando B. Então eu tenho essa confusão e eu não achei no My Anime List a resposta pra isso. Então assim, piquei com o Stone Ocean. Porque eu não consigo entender que palavra eles estão chamando no anime, mas agora o White Snake eu fiquei de White Snake e a legenda traduz Pale. Então temos essas diferenças que eu não sei bem a resposta. Se vocês souberem, deixem aí nos comentários. Mas enfim, ela chama ele de Stone Ocean. Ela ainda não viu o Star Platino, mas ela vai, o Jotaro vai mostrar pra ela. E aí eles estão papeando e aí a coisa começa a ficar feia. Porque a Jolene tava presa, ela tava com a algema, né? Ela tá presa. E aí de repente não tem algema. E ela fica, ué, quando eu me soltei. E aí o Jotaro olha pro lado e tem um cigarro aceso na mesa. E eu não contei, mas a Jolene socou e desmaiou o guarda quando ela entrou na sala pra ver se alguém vinha pegar ela e tirava ela da visita. Esse é o tanto que ela não queria falar com o Jotaro. Então não tem como ter sido guarda porque ele tá desmaiado. E ele nem tinha chegado perto da mesa antes da Jolene, sabe? Tá ali. Então, assim, que raios tá lá o cigarro na mesa? E aí o Jotaro tá tipo assim, tá fuck? Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Acho que vai aparecer stand, vai aparecer esse suposto discípulo do Dio e o negócio vai ficar louco. E aí a gente tem Jotaro e Jolene. Jolene detesta Jotaro e eles vão ter que se virar juntos aí pra se defender de um ataque que eles não sabem quem é ainda hoje. Mas enfim, pessoal, essa foi como acabou a época, o comecinho, essa é meio que a introdução do negócio. E aí vai começar as coisas loucas na penitenciária. Minha review dessa primeira parte basicamente foi que eu gostei muito. Eu gostei de estar rolando na penitenciária. Eu gostei da Jolene, eu não me peguei nela ainda, mas eu gostei dela, de algumas atitudes dela, de outras eu achei idiota, mas tipo assim, parecia muito algo que alguém faria, sabe? Então, ela te passa uma sinceridade bem legal. Temos outros personagens interessantes. A Hermes até agora foi a única, foi bem trabalhada sem ser a Jolene. Não foi super bem trabalhada, mas foi um pouco. E o menininho lá da penitenciária também. De resto, eu senti que eles só jogaram alguns personagens na gente. E eu não sei se eles vão ser importantes ou não, mas a gente não tem longas explicações sobre isso. Então, eu senti que eles passaram muitos personagens com nomes difíceis, passaram pouco tempo discorrendo sobre eles, ou seja, eu não lembro o nome de quase ninguém. Eu tive que literalmente ir anotando o nome das pessoas e escrevendo quem elas eram pra eu lembrar depois, então isso foi meio complicado. Mas a Jolene, a Hermes e o Jotaro tá um negócio bem interessante. E esse negócio do White Snake que eu cheguei a comentar, fiquem espertos com esse nome, porque ele vai meio que levar esses 12 primeiros episódios e eu não sei até onde ele vai ser o foco, mas eu acho que ele vai ser o foco da parte 6 aí, como um grande vilão. Então fiquem bem espertos com esse nome. Mas no geral eu gostei bastante, eu recomendaria dar uma checada. Se você não viu o Jojo antes, algumas coisas vão ficar em aberto, então seria legal se tivesse visto tudo. Mas no momento, tirando a parte dos stands, quem já viu já sabe, você pode entrar no anime que nem a Jolene sem saber nada e dar uma conferida, que até agora não precisei de longas informações pra entender o que tá acontecendo, de informações de episódios antigos. Então eu acho legal sim dar uma conferida. Mas enfim, pessoal, esse foi o nosso vídeo de Jojo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo anime. Bye, bye!